nesse caso do tarifaço, a gente vai vendo os personagens, né, Ronils? O personagem aí, Geraldo Alckmin, como até o Josias está falando, da atuação dele, até tem um vídeo na nossa página falando por que Alckmin virou realmente o negociador de Lula do tarifaço e quanto ele tem sido elogiado por vários lados. A gente tem outro personagem curioso também aí, Tarcísio de Freitas, né? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também está tentando fazer o seu rolê nesse tarifaço, marcou reunião ontem, também com empresários paulistas, diz que encaminhar as coisas para o Geraldo Alckmin, convidou o único representante da embaixada, porque a gente não tem embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, o Trump não escolheu ninguém, tem o Gabriel Escobar, que é o encarregado de negócios lá, esteve no encontro do Tarcísio, mas tem também essa briga do Tarcísio com Eduardo Bolsonaro, o outro personagem também dessa história do tarifaço. Aliás, na nossa página do UOL hoje tem uma reportagem falando das declarações do Ciro Nogueira, do senador Ciro Nogueira. Ele falou que os ataques de Eduardo Bolsonaro a Tarcísio são um erro. O senador e presidente nacional do PP criticou os ataques do deputado federal Eduardo Bolsonaro ao governador Tarcísio de Freitas. Disse ele, Eduardo está errando, afirmou o senador. É um direito dele fazer as críticas, mas é um erro. Eu divirjo completamente de Eduardo. Nenhum brasileiro pode aplaudir o aumento da tarifa contra o nosso país. Foi o que enfatizou Ciro Nogueira numa entrevista aqui ao UOL. Isso é muito interessante de observar, né, o Ronilson, porque na pesquisa já mostrava isso e a fala do cientista político que estava conosco, Felipe Nunes, ele disse, né, a direita se dividiu, essa briga do Eduardo com o Tarcísio mostra isso. E é importante a gente observar que a direita se dividiu, essa ênfase é importante, né? Significa que outrora ela estava unida, né? O próprio Ciro Nogueira, que não escapava o que nós temos são times diferentes de perceber que ali poderia ter um erro e um movimento de recuo. O Tarcísio se perdeu nesse time, né? Ele ficou ali naquele imbróglio ali, deu aquelas primeiras decisões, embarcou nessa onda da culpa é do Lula. Depois ele foi percebendo que ele está à frente do maior estado do país, não, o mais importante economicamente, e que ele não podia se aventurar assim de peito aberto de maneira tão incondicional. Então, e essas críticas, né, com relação ao Eduardo, a gente vai vendo que as marcas, né, da maturidade política ou da estratégia política, né, estratégia no caso dos presidentes das casas parlamentares ou do Congresso ou do Senado, tanto o Alcolumbre quanto o Mota, e viram também nesse episódio uma forma de crescerem politicamente, sair um pouco do movimento contra a parede que eles estavam com relação ao próprio Congresso, porque também tinha uma pressão muito grande, sobretudo parlamentares da oposição, com relação aos presidentes da casa, de se posicionarem, tomarem posições, assumirem pautas que, de alguma forma, também colocasse o governo nas cordas. E é difícil. Como é que você atende o governo e você também se coloca em embate direto com relação à casa? O episódio do tarifaço faz com que os presidentes da casa também cresçam nesse movimento de autonomia, porque aqueles que se colocam ou que se colocaram num primeiro momento a favor de Donald Trump foram obrigados a recuar e encontrar uma nova narrativa. Do Alckmin não precisa nem dizer, o Josias já deu uma aula, é uma águia política, assim como Lula, uma escola, né, de grandes políticos, de grandes nomes, muito, muito habilidoso, e que percebeu esse momento de fragilidade da oposição. E aí, voltando para esses personagens, em especial Eduardo e Tarcísio, o Eduardo tem esse perfil, né, de ser um pouco o paladino da verdadeira oposição, o paladino da verdadeira direita. Ele sempre reivindicou esse lugar de ser um farol da direita e da extrema-direita, ele não vai se assumir como tal, da direita e da extrema-direita brasileira, né? De ser o paladino da política conservadora no país, de trazer o maior evento de conservadores
né, nos Estados Unidos para o Brasil, os seus cursos, né, de política conservadora, de ideias conservadoras, de ideologia conservadora, de ser esse grande referencial, se gaba desse referencial pela a sua relação com os Estados Unidos, né, que repito, né, que é muito menor do que ele ostenta ser, e nesse papel, nesse lugar, ele sempre reivindicou esse lugar de paladino, de dizer quem realmente é de direita, quem realmente é conservador, e é desse lugar, que ele faz os ataques a Tarcísio, que não é qualquer personagem politicamente, sabe que é um personagem que tem um bom combustível para o jogo político, para o jogo eleitoral, sobretudo, não é qualquer personagem politicamente. Então, ele faz os ataques a Tarcísio desse lugar, e o Tarcísio está fazendo esse movimento de volta que ele precisa fazer, né? Ele não pode se dar ao luxo de abraçar essa loucura assim, né, de maneira incondicional, como se ele não tivesse consequências politicamente que ele já está sofrendo, né? O Tarcísio está no movimento meio que de correr atrás do prejuízo. E todos os políticos que são maduros politicamente o suficiente percebem que não dá para embarcar na mesma canoa de Eduardo, uma canoa que já nem está aqui, né? Eduardo está sonhando se naufragar nos mares da Flórida. Quem está aqui e precisa lidar com os dilemas e os problemas políticos daqui.